Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast e aqui você já sabe, a nossa conversa dura o tempo de um cafezinho. Como sempre, conto com a ilustre presença do Júlio César. Fala, Júlio! Olá, Matheus. Oi, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Bora lá se divertir um pouquinho mais e crescer, como sempre. É isso aí, muito bom. E olha, Júlio, hoje o tema ele é no mínimo intrigante, porque traz assim para nossa vista pontos que eles são tão claros no cotidiano, mas que quando a gente joga no abstrato, joga num pensamento que ele é um pouco mais amplo, a gente para e pensa, nossa, verdade, nunca parei para fazer essas conexões, e por que será que isso acontece? E a nossa missão aqui é gerar essas epifanias e alcançar essas respostas. Então vamos lá. Uma pesquisa realizada pelo IBGE apontou que 90% das pessoas brasileiras com mais de 10 anos de idade são usuárias de internet. A gente sabe de toda a variedade que existe no que a gente chama de Brasil, do norte ao sul. Então esse número ele é muito grande. E somado a isso, a gente tem um caso recente do Pix, que vamos concordar, assim, né? Não é nada fácil de você explicar, apesar de ser simples de se utilizar. Então, a abrangência que o Pix trouxe, onde você vê pessoas de diferentes classes, diferentes faixas etárias, diferentes regiões utilizando com tranquilidade, é realmente muito interessante. E isso faz, não só eu concluir, mas várias outras pessoas também que dedicam aí os estudos a isso, que o brasileiro tem um perfil que ele é típico de acreditar nessas novas tecnologias, de utilizar elas. Então não existe um perfil muito resistente a isso tudo que a gente está vendo acontecer no dia a dia. Agora vem o ponto que faz a gente ficar pensando, mas por que é assim então, né? Quando a gente sai do CPF e vai para o CNPJ, a gente vê muita empresa que no meio de tanta tecnologia continua igual. Não muda há anos ou há décadas. E às vezes não é nem porque não quer, é porque acha que não dá ou porque já tentou e não conseguiu. Então, Júlio, eu já queria fazer essa provocação. Se a tecnologia nunca teve tão acessível, por que tantas empresas continuam enfrentando os mesmos problemas? Pergunta, provocação bastante importante, por várias razões, né? Mas eu queria destacar uma delas, que é o momento tecnológico barra social que a gente está vivendo. Você trouxe vários elementos, Matheus, né, na sua introdução, e essa pergunta também carrega um conjunto de outros elementos. Eu concordo, eu entendo que nós brasileiros, nós usamos em quantidade, né, mais tecnologias como o Pix do que as tecnologias como pedir comida pelo iFood ou chamar um carro pelo Uber. Então, tem gente que não usa um Uber uma vez a cada 4 meses, mas faz um Pix por semana, ou recebe um, né? Então, nesses três casos, a gente tem alguns componentes, né? Então, o primeiro deles utilizamos, foram tecnologias absorvidas, admitidas e aceitas, né? O segundo elemento é que existe uma variação de volume de uso, né? Então, não se questiona mais se vai usar ou não, só se pondera sobre a quantidade de uso. Mas tem uma coisa que torna as três iguais. Elas entregam para os seus usuários conveniência. Então, é a conveniência de receber comida em casa, é a conveniência de não ter que ir para a rua para estender o braço e dar sinal para um taxista parar ou ir até um ponto de táxi, porque, né, o veículo vem até a porta da minha casa ou do lugar onde eu estiver. É a conveniência de eu enviar dinheiro e receber dinheiro quase que por uma troca de mensagens, né? Quase isso. Essa conveniência, no meu entender, é o que move as pessoas a aderirem ou não a uma tecnologia. E aí é interessante, no fundo, a gente não está aderindo a tecnologias, a gente está aderindo a serviços que são entregues por meios tecnológicos, né? Meios tecnológicos. Aí vem a sua pergunta. Se houve um avanço tecnológico tão grande e ao mesmo tempo tão bom, por que algumas empresas elas não acompanharam, né, essa velocidade e esse alcance? Porque a gente não pode esquecer que, apesar das empresas serem CNPJs, elas são estruturadas por CPFs, né?
Se as pessoas não conseguem enxergar a conveniência naquilo que essa tecnologia avançada promete, ou além de entregar conveniência, ela pode entregar coisas que eu não desejo, por exemplo, exposição interna minha, rastreabilidade, né, sobre as minhas atividades, ou mesmo revelar baixa performance, seja pessoal ou mesmo de equipe. Essas outras entregas, elas falam mais alto do que a entrega primária, que é a conveniência. E para fechar, quando eu faço uso de um serviço como Pix, Uber ou iFood, a entrega é só para mim. É a entrega do transporte, é a entrega da comida, é a entrega do dinheiro. A entrega do serviço, né? Porque eu posso mandar dinheiro para alguém e o dinheiro eu entrego para esse alguém. Mas a entrega do serviço é só para mim. Quando eu estou no mundo corporativo, a entrega é para mais gente, porque a tecnologia vai gerar relatórios sobre as atividades e não sobre as entregas. Então, na minha visão, a gente passou por uma fase de transformação digital, que saiu lá do papel para a tela e da tela das planilhas Excel para alguns aplicativos, né, algumas plataformas. Depois a gente viveu a fase da aceleração digital, então já tinha transformado, agora vamos acelerar. Aí agora a gente está na fase das inteligências artificiais, de entrega tecnológica. Mas eu entendo que essa questão humana do que tipo de coisa vai aparecer sobre mim, além da conveniência que me chega por eu usar, ela é um bloqueio. A gente falava outro dia aqui, né, entre nós, né, na equipe, sobre esse fenômeno do Shadow AI. Então, por que Shadow AI? Por que, apesar da minha empresa me homologar formalmente ali, né, uma redundância que seja se homologado, logo formal, uma IA, né, para uso exclusivo, eu uso as minhas, porque nas minhas eu tenho controle, né? Nas minhas eu sei quem vai ver ou não. Então, eu acho que vai um pouco por essa direção, assim, a primeira leitura, né, do porquê que muitas empresas não acompanham. Não são as empresas, porque as empresas acompanham. Não é uma questão de grana, porque se o cara realmente quiser implementar a tecnologia, ele vai fazer financiamento, ele vai implementar. É uma questão, do meu ponto de vista, humana mesmo, né, de aderência, porque a quantidade de conveniência que o uso me entrega não é superior à quantidade de exposição que, se eu usar, eu vou estar entregando. Júlio, eu gostei muito da provocação que você trouxe, especialmente porque traz dois insights que são muito importantes. O primeiro deles é que as redes sociais, que o brasileiro é um público que utiliza muito as redes sociais, tanto em quantidade, né, de tempo de tela, quanto também em engajamento. A própria questão do Pix não são tecnologias, apesar de serem. Na prática, elas são experiências, são serviços de entretenimento, de transação bancária, que efetivamente melhoram e facilitam a vida de quem utiliza. A partir do momento que nós levamos isso para uma corporação, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, a gente começa a conciliar interesses diferentes, por vezes com algum atrito, e que complicam essa agenda. E para ajudar, no caso do Pix, no caso das redes sociais, a gente só usa, né? Só consome, ficar com o lado bom da coisa. Quando a gente está na empresa, a gente precisa fazer acontecer, que é a parte mais trabalhosa Você também. tem que entregar, e gera um monte de indícios, né? Indício do tempo que você usou para executar, qualidade, sabe? Exato. Um monte de coisa ali, né? Estabilizar muitas vezes, porque é difícil não ter ajuste, né, na hora que a operação começa. Então, essas duas provocações, assim, nesse lado de o porquê que nós utilizamos tanto, né, e com essa pretensão, com essa inclinação a utilizar essas novas tecnologias, ao mesmo tempo que isso não se reflete nesses dois pontos. Primeiro, de ser serviço, e segundo, que a gente começa a envolver outros interesses ali quando a gente traz para um trabalho em equipe. E aí tem um dado que eu acho que vale a pena completar, Legal. né, somar ao que você trouxe. É muito curioso isso, porque se nós, seres humanos, a gente não se expõe utilizando esses recursos tecnológicos, a tecnologia não sofre
desse ponto, assim, né? Um agente de IA está pouco se lixando qual é o relatório que vai sair sobre a performance dele. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto de virada, porque, gente, é assim, se a minha equipe não aderir ao uso das tecnologias para o desenvolvimento das suas atividades, é óbvio que, como empresário, eu vou ver quais atividades da minha equipe um agente pode fazer, né? É isso. Sim. É E meio... eu acho, Júlio, até que, assim, além desses casos onde as pessoas estão numa posição mais defensiva, né, das suas colocações na empresa e tudo, eu acho que tem, às vezes, uma inércia na própria empresa. Então, assim, tá tudo indo bem, é do Uhum. jeito que é há vários anos, não tá tendo problema, para que eu vou mexer? Né? Isso, Tem, e isso tem também. em empresas mais regionalizadas, Tem também. que são extremamente dominantes, né, nos seus respectivos setores, é muito comum também, né? Então, assim, acho que É, tem N1 fatores, mas o que a gente pode abstrair para todos é que é. fazer acontecer a aplicação dessa tecnologia é mais complicado, não só por conta da demanda de Isso. expertise, de tudo, né, que está no meio disso tudo, mas também porque a gente começa a cruzar vários interesses. E aí vem a necessidade de ter alguém, de ter um dono desse projeto, alguém com experiência para isso, para conseguir desembaraçar os nós e coordenar o projeto numa condução única que gere valor para a empresa, né? Também tem a ver com o setor ou área que a empresa está vinculada. Por exemplo, você pega a empresa do setor financeiro, cara, o Banco Central, ele define pelas suas regulações que ou você usa tecnologia ou você não consegue cumprir. O o É isso. BFSI, que a gente chama, né? É, Banking, isso. serviços financeiros, E aí seguros, vai. são extremamente Exato, exato. tecnológicos. Aí você pega o setor da saúde, mesma coisa. Então, mas aí você pega outros setores que não tem uma regulação tão rigorosa, rígida, como esses mais conhecidos, né? Saúde, finanças. E aí é óbvio, né? Enquanto eu estiver podendo extrair benefícios de uma operação, que mesmo que seja com baixa tecnologia, da minha mão de obra humana, sem uso efetivo de tecnologia, eu, empresário, vou fazer. Né? Enquanto eu Sim. puder não investir em tecnologia, eu vou continuar não investindo. Até que a concorrência faça, né? Aí, quando a concorrência faz, eu começo a perder espaço no mercado. Daí eu vou para a tecnologia, não porque eu tomei consciência da importância daquilo, mas porque Uhum. eu comecei a perder espaço no mercado. Então, acho que esses dois outros pontos são importantes. Então, ou a empresa ela precisa acelerar essa coisa tecnológica, porque ela tem imposições regulatórias, fármacos, por exemplo, enfim, vários, né? Ou eu vou aguardar até espremer até o último caldo sem investir, Uhum. e no meio do caminho o meu concorrente vai lá e investe, e aí eu saio correndo atrás desesperado, né? Que às vezes sai até Uhum. mais caro porque não tive tempo de planejar. Isso aí. Acho que é isso aí para fechar esse primeiro ponto. Boa, Júlio. Acho que a gente fechou bem essa primeira parte da provocação. Agora, a pergunta que fica é assim, né? Entendemos qual que é a estrutura base desses pontos de dificuldade todos e etc. Mas o que realmente impede essa evolução? Assim, se fosse para cravar algum pilar desses que a gente trouxe, ou algum conceito, aonde que gargala a tecnologia na operação das empresas? E Uhum. junto disso, a gente sabe que, eu até imagino que você concorde comigo, muitas vezes não é que a empresa não quer. Ela já tentou, não conseguiu, ou sente que não consegue por N motivos fazer uma transformação na operação implementando tecnologia. E a partir desse movimento, quais são os principais erros que as empresas acabam cometendo nesse anseio por ou acelerar ou transformar digitalmente a sua operação? Então, essas duas perguntas casam com o tema que a gente está trazendo e eu queria uma visão sua sobre elas. Vou trazer uma visão a partir das experiências que a gente vive na Flux. Por ser uma empresa que atende o mercado de médias, né, para grandes e empresas globais, então a gente tem esses diferentes pontos de vista
para ter propriedade para discutir um tema como esse. Então, a partir dessa experiência, com o que a gente já se deparou? Existem dois pilares que são fundamentais quando a gente traz a tecnologia para discutir. O primeiro deles é a maturidade de infraestrutura da empresa. E o segundo é a maturidade tecnológica dos profissionais da empresa, por partes. A gente já chegou, por exemplo, em organizações, você vai fazer lá uma avaliação da infraestrutura tecnológica. É inexistente. É inexistente. O cara acha que o fato de cada profissional ter um computador e ter um OneDrive, onde tudo vai para lá, as suas diferentes pastas, é suficiente. Aí como é que você vai trabalhar, sabe, aceleração tecnológica, se para aprovar, por exemplo, a aquisição de uma VPS, você tem que dar um MBA para o cara entender por que a VPS é importante no lugar da memória residente de cada máquina, né? O cara não tem nenhum servidor local. A gente já também se deparou com situações onde existe um fornecedor, um parceiro da empresa de infraestrutura, que o cara vende modem, vende alguns equipamentos, cria lá um cluster, chama aquilo de servidor interno. E que aquele é o ganha-pão do cara. A manutenção daquilo, a reposição daquilo. E aí você vai falar em nuvem, aí você tem um bloqueio, né? Então, esse pilar a gente poderia chamar ele de informação, é a falta dessa informação, tanto da parte do dono da empresa, por exemplo, ou do fornecedor, ou qualquer outra coisa. É mais que isso. É mais que isso, Matheus, porque informação todo mundo tem, né? Na palma da mão. É falta de formação. Perfeito, faz sentido. O cara não tem uma formação. E aí não precisa nem ser algo super elaborado, assim, né? É só realmente ter noções básicas do que significam algumas coisas, né? Exatamente. Porque o fardo, digamos assim, que tecnologia carrega é que ela é tão maravilhosa, às vezes, que parece mágica, né? E aí parece que as coisas caem do céu. Pois é. Eu sou da geração que computador era assim, a varinha, né, do mágico, né, contemporâneo, né? Então, tudo era mágico. Tá? Mas, quando você fala em 2026 sobre isso, o que se espera? Que assim, esse básico já se tivesse superado. E não está. A gente está falando de um país onde, mesmo sabe, na tríade de estados supostamente mais desenvolvidos, né? Já comprovadamente mais desenvolvidos, ainda tem empresa que está nesse nível de a minha infraestrutura e a assinatura que eu tenho do 365 e eu tenho computador na mesa de todos os meus colaboradores. Do outro lado, tem o segundo pilar, que é maturidade tecnológica profissional mesmo, né? Então, é assim, para você convencer uma organização que, quando ela decide fazer uma aceleração digital, que, na verdade, é ficar na mesma página, né? Não é nem dar um salto para o futuro, né? É ficar na mesma página. A empresa precisa ter um departamento interno de TI, ou interno, ou contratado, mas, enfim, tem que ter um departamento de tecnologia da informação bem estruturado, com gente que entende para além do helpdesk, né? Com gente que entende de automação, de IA, de agente de IA, enfim, sobretudo de olhar para as atividades como complexidades de processos, para poder grudar esses processos nessas tecnologias. Se não tem isso, não adianta ter dinheiro, não adianta ter vontade, não adianta, sabe? Não adianta. Como você separaria, Júlio? Porque eu acho, pelo menos da forma que eu fui até também colocando algumas coisas no meio, a gente colocou o pilar infraestrutura e o pilar tecnológica e o pilar maturidade digital se misturaram um pouco. Como que você vê a separação disso? Porque a gente falou de formação em infraestrutura. Tá no mesmo campo, né? Você lembra quando a gente falou logo no comecinho que, apesar de 3 exemplos de 3 empresas, tinha uma coisa que unia as 3, que era a entrega de conveniência? Nesse caso aqui, a gente tem 2 pilares, mas eles tratam sobre a mesma coisa, que é a eficiência de contratação. Perfeito. Quando você contrata mal uma infraestrutura tecnológica, não adianta você ter gente boa. Não tem gente boa que dê conta de infraestrutura ruim. Boa.
né? E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma infraestrutura boa, mas contrata mal, sabe, a inteligência humana que vai produzir as inteligências artificiais, também você não vai fazer uso de todo o potencial da infraestrutura tecnológica que você botou lá na empresa. Perfeito. Então, o negócio o segredo está na contratação. Qual é a qualidade daquilo que você contrata, né? Boa. Daquilo Então, momento ou daquele, insight, hein? né? É daquilo de um lado e daquele do outro, né? Momento insight, porque com certeza alguém vai estar ouvindo esse podcast e vai estar no meio de um momento desses de transformação, de implementação de novas tecnologias na empresa e passando por desafios. E aí o tema contratação, desde o sentido de contratação de pessoas, tecnologias, de formação também na parte de ensino, né? Porque passa por um braço importante de ensinar quem vai utilizar essas tecnologias, a como utilizar, etc. Né? Exato. É uma coisa que ela precisa estar integrada e que não pode ser feito, né, sem muita atenção. Porque é o core da coisa. Se as pessoas não utilizarem da maneira correta, né, simplesmente não para de pé. Não adianta, não vai, né? A gente já se deparou com situações assim que cara, se desenvolve uma automação extremamente complexa, que é o trabalho mesmo, e que gera uma simplicidade imensa na operação, né? Porque você venceu a complexidade da automação. Aí as pessoas, elas não aderem, elas não usam. E porque não usa, não tem sentido, sabe? Botar tecnologia no processo, né? Não, aí alguém vai falar, então é uma questão de gestão da mudança. Cara, não sei se é gestão da mudança, porque eu falava sobre gestão da mudança nos anos 80 e 90. Tem que continuar falando até hoje sobre gestão da mudança? Talvez, em algumas questões estratégicas, mas a gente está falando de tecnologia. A gente está falando, sabe, de eu dominar o meu instrumento de escrita para eu poder botar os meus pensamentos em alguma superfície. Isso é tecnologia, né? Tecnologia para eu gravar meus pensamentos numa superfície, que a gente chama de papel em alguns casos. É sobre isso que eu estou falando, né? É sobre essa coisa não dá para a gente lidar ou pensar em aceleração digital ou uso do avanço tecnológico no dia a dia, se eu estou falando do lado mais, do meu ponto de vista, mais importante, que é do lado do ser humano, eu estou falando de profissionais que acham que tudo se resolve com um app, que tudo se resolve com uma coisa pronta. Que, é só digita lá no GPT, me dê aí ferramentas para fazer sutura. Não funciona assim. E aí o maior desafio que a gente tem é quando você se depara com o segundo pilar, que é o pilar, né, profissional, que vem com essa crença, né, de que tudo está fácil porque tudo está pronto, cara, dá um trabalho, porque você tem que dar muitos passos atrás, né? É um trabalho imenso e custa, né, para o investidor lá, para o cara que está investindo nisso. Vou tentar resumir, então, Júlio, essa resposta dupla aqui. Aonde mora o gargalo, muitas vezes? Na camada de gente nas empresas. Então, ou as pessoas não utilizam da maneira correta, ou não sabem utilizar, ou não sabem desenvolver, ou não sabem gerir o que é um projeto de implementação tecnológica. Até. Ou não querem também, né? Ou não querem, exato, mas está nessa camada. Não mexe, né? Então, a gente pode concluir que, de fato, a tecnologia não é o problema. A tecnologia está acessível, a tecnologia, ela, em termos de custo e informação, está acessível. E por N motivos, a gente falou aqui, né, sobre questões de resistência interna, aí eu acho que a gestão da mudança é um braço importante, mas também tem questões de articulação de projeto, né? Então é assim, conversando com os meus colegas de marketing e tudo, é muito comum ouvir dizer que eles estão numa agentificação da sua área. Então, nossa, porque eu estou fazendo agente para isso, agente para aquilo. E assim, o que você está fazendo, né? Me conta, pô, legal. Ele, não, porque eu criei um GPT que cria roteiro para mim. E você pensa, pô, é de todo mal isso? Não. Não é de todo mal, é uma iniciativa. Dá para chamar isso de agentificação? Também não. Então, o que acontece é que existem muitas soluções pontuais que são tratadas como uma agenda geral, mas que à medida que elas crescem, elas passam a virar um problema também, porque as soluções de ponta solta começam a se desencontrar, e aí o projeto começa a construir um problema para ele mesmo. Exato. Na prática, a falta dessa condução
pode ser um problema também, mas independente das causas, está muito relacionado à camada de pessoas, e para resolver isso, portanto, a gente precisa resolver com pessoas, ensinando, tendo uma direção clara de projeto, elaborando, né, as premissas do projeto ali relacionadas à infraestrutura, a contratações da maneira correta. E tem uma coisa assim, né, para fechar minha linha de raciocínio aqui. Não é que eu tô bravo, tá bom, povo? Né? A gente está realmente refletindo sobre isso, porque isso é algo bastante importante que mexe com a vida de todos nós. Eu ouvi do meu orientador, na época do mestrado, uma coisa muito importante. Ele, para mim, né, que eu divido com vocês. Ele me disse assim: como teu orientador, o meu dever é ensinar, mas o de aprender é seu. Então, é assim, não basta a gente só ficar capacitando, treinando, capacitando, se a galera não quiser aprender, se a galera não quiser entender, não adianta. Isso de um lado. Do outro lado, o teu amigo que falou lá, queria um GPT para fazer roteiro, nossa, isso é certo, isso é errado. Cara, eu fui projetista de ferramentas. O que é uma ferramenta? É algo que a gente constrói para cortar, eram estampos de corte, para cortar peças, como nós cortávamos na mão, só que de uma forma mais automática e em quantidade maior, com uma repetibilidade de dimensões garantidas. Cara, quando eu projetava os meus estampos de corte, dobra e repuxo nos anos 80, eu estava fazendo um GPT, só que era físico, porque não era no digital. Era o meu GPT lá, o estampo de corte. Sabe, alguém fez uma colher uma vez na mão. Aí depois alguém foi lá e criou um GPT para fazer colheres, e milhares de colheres são produzidas por minuto no mundo todo hoje. Então, assim, não é que a gente lidar com as inteligências artificiais hoje significa que a gente está anulando a nossa capacidade inteligente de resolver as questões do dia a dia. Ao contrário, a gente está praticando essa capacidade. E a gente só está adequando ao momento histórico que a gente está vivendo. O que eu entendo que a gente não está adequando? A manutenção do interesse de querer aprender para fazer ainda melhor. Então, fica lá de novo a frase do meu orientador. Quando a gente fala, para fechar esse tema mesmo, né? As pessoas são um problema? Não, elas não são um problema, as pessoas são as pessoas. As pessoas fizeram do mundo o que ele é hoje. E vamos combinar que em muitas das suas vertentes é um mundo muito legal. Mas a gente precisa entender que a gente precisa querer aprender a lidar com essas novas tecnologias, com esses novos conhecimentos, ampliar horizontes fazendo uso disso, né? Porque no momento que a gente fala assim, não, esse negócio aí, eu é que tenho que criar, esse negócio aí vai criar no meu lugar. Sim, o estampo de corte de pecinhas corta as peças no meu lugar, porque eu cortava na mão e machucava a minha mão. Entende? Então, é um momento assim, tô revoltado. Não, é um momento de reflexão mesmo sobre tudo isso, né? E eu concordo. Eu só acho também, Júlio, que muitos projetos, muitas agendas de agentificação, de IA nas empresas, não tem pé nem cabeça. A premissa é, vamos utilizar IA. Como? Áreas se virem. E isso não funciona também. Não. Então é assim, quantas vezes por semana você se reúne com quem para falar sobre o quê, para entregar até quando, como. Então, eu acho que casa essas duas facetas aí, né, do que é um projeto de agentificação, de implementação dessas tecnologias que a gente tem visto no nosso dia a dia, justamente nesse ponto onde as pessoas, elas estão engajadas e aprendendo a fazer o seu trabalho, junto com um caminho claro de gestão a ser seguido. Muito bom, Júlio. Acho que debatemos bastante sobre esse tema hoje no cafezinho. Eu não vi você tomar uma vez o cafezinho, né? Rapaz, você não tá me olhando aqui, eu tô o tempo inteiro pegando minha canequinha aqui. Como sempre. Eu é que não vi você tomar cafezinho. Aqui, ó, meu copinho americano não mente, eu dei uma recarga nele aqui. Mas olha, eu acho que é uma reflexão importante essa, como eu já comentei, né, há alguns instantes atrás, pelo momento que a gente está vivendo, né? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo, tem muita gente preocupada em aprender a lidar com essas novas tecnologias para poder atender o mundo corporativo nas suas demandas tecnológicas. Tem um monte de gente que está preocupada em não aprender essas novas tecnologias, com o medo de que isso vai tomar o meu lugar. Cara, sabe quando essas tecnologias vão tomar o seu lugar? Quando você não quiser fazer o seu lugar diante delas. É isso. Né? E esse pensamento... ele não funciona, né? A Cláudia, que trabalha com a gente, soltou uma frase, assim, umas aspas, que eu achei muito incrível.
que não é sobre manter o seu emprego, é sobre manter a sua empregabilidade. Exato, perfeita a frase dela. Eu adorei. É isso. Perfeito. É muito boa, porque é Isso realmente mesmo. isso. Se Não você é sobre emprego, é sobre empregabilidade. É isso. Exato. Não é uma exclusividade da sua empresa. Em qualquer outra empresa, essa agenda está ativa, porque o mundo, desde que o ChatGPT lá foi aberto para todo mundo que a gente conhece, assim, próximo utilizar, ele fez assim, né? Virou de ponta cabeça e a gente está vivendo uma realidade onde é inimaginável não utilizar mais IA em algumas tarefas, né, Júlio? Pois é. Enfim, muito bem. E o legal é que a gente ainda tem muita coisa para descobrir nisso. Muita coisa para descobrir, né? Algumas áreas do conhecimento, elas já não dão mais muito espaço para novas descobertas, senão pelo viés da pesquisa profunda. Mas nesse caso aqui, cada um de nós, cara, nos nossos minutos de estudos diários, a gente descobre muita coisa. O mundo vai ser outro, e cada vez num ritmo maior em todas as áreas da saúde, do nosso trabalho. A gente precisa se preparar para isso, então vamos aprender, vamos também ensinar e desenvolver novas formas de fazer o que a gente faz com mais inteligência e eficiência. E assim, a gente sabe de muito tempo já que para você conseguir um emprego, alguns pré-requisitos considerados básicos são exigidos, né? Então, principalmente quando a gente está em mercados que usam tecnologia, né? Então, você precisa, um pré-requisito é alfabetização, em alguns outros casos é básico o pré-requisito de idiomas, né? Enfim, então alguns pré-requisitos são básicos. A gente precisa entender que aprender a lidar com essas novas tecnologias, elas já são pré-requisito e daqui a pouco elas já serão básicas. Então, de verdade, fechando mesmo, né? Porque a gente não quer parar de falar, mas se a pergunta inicial é por que algumas empresas elas não avançam na mesma velocidade que a tecnologia avançou, eu entendo que não é por conta das empresas, é por conta de nós, né? Eu acho que vai um pouco por aí, né? Boa. E será que o pessoal que nos acompanha pensa sobre isso, né? Pois é, a gente quer saber, queremos te ouvir, e para isso é muito simples, né, Júlio? É só deixar o seu comentário, que vai enriquecer essa nossa discussão e que nós esperamos que tenha gerado algumas faíscas de epifania durante o episódio. Então, Júlio, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. Espero que o seu cafezinho imaginário, diria até, né? Que imaginário, tá aqui, ó. Imaginário. Tenha sido tão bom quanto o meu. E é isso, quer deixar uma mensagem de finalização aqui? Gente, ele vive me pegando nessas improvisações, assim, né? Eu penso que é muito importante a gente olhar para uma perspectiva de futuro, né? Profissionalmente, antes das IAs, antes das automações e tudo, a nossa perspectiva de futuro era ser como aquele profissional que a gente tinha como referência muitas vezes na família era. A minha perspectiva de futuro, por exemplo, era, nossa, meu tio fulano é engenheiro. Nossa, então meu futuro talvez pudesse ser um engenheiro. Ou então o meu outro tio ou tia, né? A minha tia era excelente advogada, juíza de direito. Então eu poderia ter uma perspectiva de futuro de ser um advogado e juiz de direito. Isso mudou, né? Acho que a mensagem agora é a perspectiva de futuro, ela não depende mais de uma referência externa, mas de uma atitude interna, né? Então você define a sua perspectiva de futuro a partir das suas atitudes internas, porque as tecnologias estão aí e estão muito fáceis de serem acessadas e utilizadas também. Muito bem, Júlio. Agora sim a gente pode encerrar com chave de ouro esse episódio e desejar que o próximo seja ainda melhor. Então é isso. Obrigado por ter acompanhado a gente durante esse cafezinho e a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Até.